Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro sobre geologia e recursos minerais. Agora está gravando. Só recapitulando as nossas duas últimas aulas. A primeira, a gente estudou as camadas da Terra, a gente viu a crosta terrestre, viu que a crosta ela é dividida em crosta oceânica e crosta continental, então fica os continentes. A gente viu o manto inferior e o manto superior, e o núcleo interno e externo da Terra, né? E viu também a atmosfera e suas subcamadas. A troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, tá? Na segunda aula, a gente viu as rochas, como elas se formam, quais são elas, e agora a gente vai ver a escala geológica do tempo e, no final, a gente vai ver os elementos que constituem o mapa, certo? Bom, primeiro vamos ver a escala geológica do tempo, vamos ver o éon pré-cambriano e as suas subdivisões, e depois vamos ver o éon fanerozoico e suas subdivisões. O fanerozoico é o maior dos éons, certo? Depois, no final, a gente vai ver como é que a gente sabe a idade das rochas e dos fósseis. E, por último, vamos ver as convenções cartográficas, certo? Vamos lá. Bem, a escala geológica do tempo ela é dividida em quatro subdivisões. São os éons, as eras, os períodos e as épocas, certo? Aqui no nosso primeiro éon, pré-cambriano, a gente tem uma subdivisão do éon pré-cambriano, que é o adiano, e o arqueano. O adiano é do princípio da formação do nosso planeta, né? Começou aqui. O nosso planeta tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos e foi aqui que começou, tá? Adiano, Adi, Adi é o deus das profundezas, em grego, certo? E nesse período, as informações que a gente tem dele, desse éon, elas foram retiradas de minerais que têm 4,4 bilhões de anos, certo? Foram encontrados no norte do Canadá, nessa região aqui. Aqui está a América, o continente americano, né? América Latina aqui embaixo, o Canadá fica na parte de cima do continente americano, bem aqui, no norte do Canadá, que foram encontrados esses minerais, que datam dessa época aí do Adiano. Tá? No princípio da formação do planeta, a Terra era uma massa incandescente, com uns rios de lava, muitos vulcões ativos e grande quantidade de enxofre. A atmosfera era constituída por nitrogênio, hidrogênio, amônia, gás carbônico, vapor de água expelido pelos vulcões e metano. Tá? O metano ele é um gás que é produzido também do lixo. O lixo, quando entra em decomposição, ele produz o metano. Tá? Bem, aí aqui tem uma ilustração do éon adiano. Ele, basicamente, nosso planeta era uma bola de fogo. Tá? E aí a gente vai para o arqueano, que é dividido em 4 eras. O eoarqueano, o paleoarqueano, mesoarqueano e neoarqueano. Paleo, antigo, meso, do meio, e neo, novo. Tá? Nesse éon arqueano, o meio físico da Terra ele foi marcado por grandes atividades tectônicas. Certo? E o fluxo de calor era 3 vezes maior do que o atual. Tá? O Sol, nessa época, ele era menor do que é hoje. Se ele fosse do mesmo tamanho que é hoje, o calor seria muito maior. Tá? Aí a crosta da Terra ela se esfriou o suficiente para que os continentes começassem a se formar. Certo? As únicas formas de vida existentes eram bactérias fotossintetizantes chamadas estromatólitos. Certo? Elas biosedimentavam carbonato, é algo semelhante a um coral, essa terceira foto aqui, ó. Os estromatólitos formavam essas concreções, certo? Esses corpos, esses coraizinhos aqui.
e produziam oxigênio, tá? Foram os primeiros seres vivos do nosso planeta. Vamos à frente. Ainda no pré-cambriano, a gente vai para o éon proterozoico, o éon pré-cambriano proterozoico, dividido em 3 eras. O paleoproterozoico, o antigo, mesoproterozoico médio e o neoproterozoico, o novo, o proterozoico, tá? E é dividido em todos esses períodos aí. Ó. O paleoproterozoico é dividido em 4 períodos e o mesoproterozoico e o neoproterozoico dividido em 3 períodos cada um deles. Nesse éon proterozoico, a atmosfera ela foi enriquecida com oxigênio por causa dos estromatófilos, tá? Dando vazão às formas de vida, a formas de vidas mais complexas, né, e de maior tamanho. Aí no neoproterozoico surgiu a fauna de Ediacarana. Nesse período aqui, no último período do proterozoico, no neoproterozoico, surgiu essa fauna aqui de Ediacarana, com os seres pluricelulares. Então, a princípio, os estromatófilos eram seres unicelulares com uma só célula, e aqui na fauna de Ediacarana começou a se desenvolver seres pluricelulares, com mais de uma célula, certo? E com esqueleto. Aqui é um fóssil, tá? Da fauna de Ediacarana, isso há 2,5 bilhões de anos. A gente tinha formado já 3 continentes, quatro continentes, tá? Tinha surgido um pedacinho de terra chamado Valbara, depois surgiu um outro chamado Ur, depois formou-se Kenorland e aí a Ártica. Foram massas de continentes que foram surgindo, certo? E aí, quando chegou na Antártica, que era um pedaço maior, a Antártica ela se fragmentou. Isso há 2,5 bilhões de anos atrás, tá? Bem, aí a gente vem para o éon panerozoico, da era paleozoica. Aqui nessa fase do desenvolvimento do nosso planeta foi a época em que houve uma explosão de vida, certo? Foi onde surgiu, de fato, a vida de forma mais complexa no nosso planeta. Foi o período paleozoico, a vida antiga. O paleozoico ele é dividido em 6 períodos. A gente tem o cambriano, o ordoviciano, o siluriano, devoniano, carbonífero e o permiano. Certo? Deixa eu só ver aqui se mais alguém pediu para entrar. Bom, no Cambriano, os primeiros seres vertebrados surgiram. Aí, seres com conchas e peixes sem mandíbulas apareceram nesse período. Tá? As áreas de mares rasas, elas se estendiam pelo continente Gondwana. O Gondwana ele ficava ao sul da linha do Equador. Né? E aí veio o Ordoviciano, que é onde o continente euro-americano situado na região da linha do Equador, aqui a linha do Equador aqui no meio. Então, o euro-americano, o continente euro-americano, ele se situava aqui no meio da linha do Equador, e o Gondwana situava mais embaixo, na parte sul da Terra, tá? Nesse período surgiram os primeiros corais, mas também houve uma grande extinção, certo? De seres vivos que viviam em áreas tropicais. Então, seres vivos que viviam mais na região da Euramérica, nessa região aqui da linha do Equador, eles entraram em extinção. E os que viviam na parte do Gondwana, aqui mais a parte sul, a parte mais fria, eles conseguiram se manter, certo? Aí veio isso há 485 milhões de anos, depois veio o Siluriano, tá? Que é onde surgem os primeiros peixes e plantas sem sementes, que viviam ao redor dos lagos. E aí vieram também os escorpiões, as centopeias, os artrópodes, parecidos com aranhas. As aranhas são artrópodes, né? São os animais artrópodes. Eles viviam tanto em terra quanto em água.
Esses animais eles começaram na água e depois foram se desenvolvendo e passaram para a terra. Ao final do período siluriano, a vida se recuperou da crise sofrida lá no Ordoviciano, no final do Ordoviciano, certo? E aí a gente entrou no Devoniano, há 419 milhões de anos. Tá? Até aí, 419 milhões de anos, a gente já tinha uma massa boa de continente. A Ártica, ela tinha se fragmentado, depois se juntou novamente, formou a Atlântida, que ficava mais ao sul do continente, e aí depois veio a Colômbia, a Rondônia, a Panótia, e aí depois veio a Euroamérica e o Gondwana, certo? Os dois supercontinentes, antes de se juntar e formar a Pangeia, que é aquele lá que a gente viu nas placas tectônicas, na formação das placas tectônicas, né? Que começou com o supercontinente Pangeia. Antes da Pangeia, entre todas essas formações de continentes que foram surgindo ao longo do desenvolvimento do nosso planeta, certo? Aí no Devoniano, a gente viu as aranhas, os ácaros, insetos com asas, bem diversificados. Surgiram as primeiras plantas com sementes, então, no Siluriano surgiram as plantas sem sementes, e 24 milhões de anos depois surgem as primeiras plantas com sementes, tá? Essa idade do Devoniano é conhecida como a idade dos peixes. Nesse período, houve uma extinção em massa nos mares mais quentes, os mares que, nessa região localizada mais no Equador, onde ficava a Euroamérica, né? A Euroamérica ficava nessa região do Equador e Gondwana ficava mais ao sul, certo? A parte mais fria do continente mais frio, os animais que viviam nas regiões mais frias, eles conseguiam se manter mais, porque a variação de temperatura ela não muda tanto. Na parte mais tropical, termina que tem o desgelo, e aí muda muito bruscamente a temperatura nessa região, e os animais que não são tão resistentes, eles terminam entrando em extinção. Tá? Foi o período em que Gondwana localizava-se mais ao sul, com extensos depósitos glaciais, e é onde ocorreu a formação das bacias sedimentares. A gente tem a formação das rochas magmáticas ao longo desse tempo, né? Lá do pré-cambriano. Pré-cambriano, até metade do Fanerozoico, e aí da metade do Paleozoico, que diga, passa o Cambriano, o Ordoviciano, o Siluriano. No Devoniano, a gente vai ver a formação das bacias sedimentares, que é esse material aí, dessas rochas ígneas, as rochas magmáticas, elas foram sofrendo decomposição, né? Passaram por intemperismo, e aí, futuramente, mais para frente, se formou as bacias sedimentares, essas rochas que se sedimentaram, elas formaram essas bacias sedimentares, para depois vir o período carbonífero, né? Há 358 milhões de anos, que é a idade das grandes florestas. Nesse período do carbonífero, se desenvolveram grandes florestas com árvores que chegavam a 45 metros de altura. Esse nome carbonífero, ele vem das grandes reservas de carvão mineral que surgiram nessa época, porque tinha muita vegetação, e tendo muita vegetação, tinha muita matéria orgânica, né? E aí essa matéria orgânica entrava em decomposição e virava fóssil vegetal, e o fóssil vegetal nada mais é que o carvão mineral, que remete a essa época aí do carbonífero, certo? Nessa época a gente teve seres invertebrados, peixes ósseos e cartilaginosos, que dominavam os mares, tá? Insetos e répteis, eles se desenvolveram muito nessa época, inclusive muito grandes, os animais eram os insetos eram muito grandes nessa época, e foi nesse período que houve a junção do supercontinente Gondwana com a Euroamérica, formando a Pangeia. Tá? Que a Pangeia ela tem aproximadamente 300 milhões de anos. Depois veio o Permiano, o último período da Era Paleozoica,
certo? E nesse período permiano houve o término da glaciação do Gondwana, né? A glaciação, o derretimento das calotas polares, de gelo do continente Gondwana e a elevação da temperatura na Terra, tornando-se árida a região do miolo, da grande massa lá do Pangeia. O meio da Pangeia ele ficou árido, seco. Aí, com a alta umidade da parte mais externa do supercontinente Pangeia, as plantas com sementes se espalharam. Então, as plantas sem sementes, elas surgiram aqui no Siluriano. No Devoniano começaram a aparecer as plantas com sementes e no Permiano elas se espalharam por toda a Pangeia, certo? Pronto, o período paleozoico tem umas figuras aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui é os trilobitas do período cambriano. Eles são fósseis, índices, eles indicam esse período cambriano, porque eles viveram só nesse período, tá? O primeiro período do paleozoico, da era paleozoica, certo? Aí aqui a gente tem os molúsculos cefalópodes, os euripterídeos, que são esses escorpiões marinhos, são os animais que deram origem aos camarões, aos escorpiões terrestres, esses euripterídeos, e os peixes sem mandíbulas, que eles eram parecidos com lampreias, as lampreias que a gente tem hoje. Tem o peixe lampreia e o peixe moreia. A moreia, ela tem a mandíbula, os dentes superiores e os dentes inferiores, né? A lampreia, a boca da lampreia, ela é redonda. Esses peixes sem mandíbulas, desse período do Ordoviciano ao Siluriano, aí dessa era paleozoica, eles tinham uma boca parecida com a boca da lampreia, eram peixes sem mandíbulas, certo? Aí, aqui é um desenho do continente no período do Cambriano ao Carbonífero, ou seja, praticamente todo o período paleozoico, o continente era assim, tá? O Cambriano aqui embaixo, ó, até o Carbonífero. Era essa a constituição aqui do continente, tá? Euroamérica aqui, no meio da linha do Equador, tá? E Gondwana aqui embaixo. Super massa Gondwana aqui. Depois, no finalzinho da era paleozoica, é que eles se juntam e formam a Pangeia, tá? Aqui, uma ilustração do período devoniano, o período do domínio dos peixes, é que os peixes se desenvolveram e se espalharam, tá? Aqui o período carbonífero, que é o período dos depósitos de carvão mineral, foi o período em que os insetos eles se desenvolveram, eram enormes os insetos e enormes as árvores também, muita floresta, muita matéria orgânica em decomposição, resultado, muito fóssil vegetal, muito carvão. Né? É uma região aqui do Brasil que tem muito depósito desse carvão mineral é a região do Rio Grande do Sul, do nosso país, tá? Aqui a gente tem o Mesossauros, que era um grande predador do mar, enorme esse bicho, e o Pelicossauros, que foi o maior predador do Permiano, do período Permiano, do último período da era Paleozoica. Ele nasceu, se criou e morreu no Permiano, tá? Viveu só essa época. Vamos lá. Aí a gente chega aqui na era Mesozoica, ainda no Éon Fanerozoico, mas na era Mesozoica, que é a Idade Média da formação do nosso planeta. É dividido em 3 períodos, o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. O Triássico dividido em inferior, médio e inferior, aqui vocês veem que é de trás para frente, né? E é do mais antigo ao mais recente. Então, o Triássico e o Jurássico ele é dividido em três épocas, a inferior, a média e a superior. Só o Cretáceo que não vai ter o médio, é superior e inferior. Só. Deixa eu ouvir direitinho, né? Estão me ouvindo bem? Bom,
Vamos lá, então. No Triássico, os animais eles se espalharam pelo supercontinente Pangeia. Certo? E aí o clima era uniforme, quente e seco. Junto com o Permiano, lá o último período do Paleozoico, ele foi onde ocorreu a maior extinção da história do nosso planeta. Tá? A fauna oceânica ela ficou empobrecida, com exceção dos peixes ósseos e dos tubarões, que eram abundantes, mas aí nesse período surgiram também as tartarugas, os crocodilos, os pterossauros, os dinossauros. Os pterossauros são esses do meio aqui, tá? Esses dinossauros voadores, eles tinham dentes também, vocês percebem, tem aqui dentro, no meio do bico deles, tem dente, eles tinham dentição, tá? Aí tem os pleistosauros, os mamíferos começaram a surgir nessa época aí no Triássico, peixes ósseos, tubarões, e ao final desse período surgiram as plantas poníferas, que são as araucárias, os pinheiros, as plantas que dão aquelas sementes que são comestíveis, certo? Aqui é uma réplica do sinodonte, que foi o bichinho que fez a transição entre o mamífero e o réptil. O sinodonte ele tinha aproximadamente 3 centímetros. Temos isso aqui. 3 centímetros, pequenininho. Esse aí é o brasiliensis. Ele foi encontrado um réptil dele na região sul do país, na região de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. Tá? E aqui a gente vem para o Jurássico, tá? Há 201 milhões de anos, que é o período dominado pelos grandes dinossauros, certo? Os mamíferos eles eram pequenininhos, se alimentavam de insetos e tinham um hábito noturno, tá? E as aves dominavam o céu. Bem, aí a gente entra no Cretáceo, que esse nome ele se deve às rochas calcárias encontradas na Europa. As rochas calcárias, elas são... Essa aqui não é uma rocha calcária, é uma rocha sedimentar. Mas o calcário ele tem essa coloração aqui, parecida com essa coloração dessa rocha, a parte branca, certo? O calcário é uma rocha sedimentar também. Tá? Essa rocha ela foi encontrada lá na Europa e data dessa época aí, da época do Cretáceo. É onde deu o surgimento das plantas com flores, tá? Os recifes complexos, surgiram crustáceos, as esponjas do mar e os moluscos. Os peixes e tubarões eles passaram a ser mais modernos nessa época do Cretáceo, né? Mais desenvolvidos. As tartarugas, os crocodilos, anfíbios, sapos, os répteis. Então, no Cretáceo já tinham vários animais já bem desenvolvidos, tá? Foi nesse período que a Pangeia começou a se fragmentar, a se separar novamente. Antes dela se juntar, era a Euramérica e Gondwana, se juntou com a Pangeia, e aí depois separou de novo, e aí continuou Gondwana embaixo, e só que em cima era a Eurásia, tá? Bom, e aí ao final do Cretáceo teve a grande extinção dos dinossauros, certo? Que viviam na Terra, os dinossauros e animais, grande parte dos animais marinhos. Estima-se que 75% dos animais e vegetais que existiam, que viviam na Terra, eles foram dizimados com essa extinção. Se deu com a queda de um meteoro na Península de Yucatán, no México. Fica aqui, tá? A América, tá? A América do Sul, aí vem subindo aqui, o México fica aqui. Aqui tá a Península de Yucatán. Tá? E aí formou uma cratera chamada Chicxulub, o nome dessa cratera, a cratera onde caiu esse meteoro. Na primeira aula eu tinha dito a vocês que ia pegar uma rocha que eu tenho aqui, que ela é semelhante ela não é um meteorito, tá? Mas o meteorito ele tem esse aspecto parecido com essa rocha aqui, que é minério de ferro, certo? Lembra um pouco essa superfície dessa rocha. Vocês conseguem ver direitinho, mas lembra um pouco, tá?
Esse meteoro que caiu no período Cretáceo, provocando essa extinção em massa, ele abriu uma cratera de 100 quilômetros de comprimento e 30 quilômetros de 100 de comprimento e 30 quilômetros de largura. E com o tempo, isso quando ele caiu, abriu aquele buraco enorme e ao longo do tempo foi se sedimentando. Camadas de sedimento ali naquele buraco, a cratera hoje ela é tapada. Em 2016 teve um grupo de cientistas que foram fazer um estudo lá. Eu tinha dito na primeira aula que o furo de sonda, que é aquele furo que a gente fura a Terra para estudar as rochas, né? O furo mais profundo feito no planeta, eu havia dito na primeira aula, foi de 12 quilômetros. Mas em 2016, esses cientistas foram lá em Yucatán, lá na cratera do meteoro, lá que dizimou os dinossauros, e eles fizeram uma perfuração de 15 quilômetros, de 1.500 metros. Então, já superou essa, né? Isso aí já é aquela informação que eu tinha dado dos 12 quilômetros perfurados, esses cientistas refutaram, né? Então, é provável que tenha sido a perfuração mais profunda feita até então. Foi essa de 2016, lá na cratera de Yucatán, a cratera que caiu o meteorito, dizimando 75% da fauna e da flora do nosso planeta no Cretáceo, no período Cretáceo. Tá? Bem, vamos nessa. Aí a gente passa para a era Cenozoica, ainda no período Fanerozoico, né? Na Cenozoica, a gente tem o período Terciário e Quaternário. O Terciário é dividido em 5 épocas e o Quaternário em 2. Aí eu vou destrinchar direitinho aqui para vocês o período Terciário, certo? Ele é dividido na época do Paleoceno, há 66 milhões de anos, onde deu o surgimento da maior parte dos mamíferos atuais, e o sorregimento das cadeias de montanhas e dobramentos modernos. A gente tem aqui as cadeias de montanhas lá da junção da placa de Nazca com a placa euro-americana aqui, aqui na América Latina, formando os Andes, a Cordilheira dos Andes, forma esse dobramento aqui, isso aqui, esse dobramento desse corpo rochoso aqui forma as rochas metamórficas, forma um metamorfismo, certo? Então, essas cadeias montanhosas, os Andes, os Himalaias, os Alpes suíços, todos surgiram nessa época aqui do Paleoceno, tá? Do período terciário da era Cenozoica, há 66 milhões de anos. São os dobramentos modernos, tá? Aí vem o Eoceno, que se dá a extinção dos mamíferos primitivos, o Oligoceno, que aí se disseminam novos mamíferos, certo? Os mamíferos se espalham nessa época aí do Oligoceno. No Mioceno tem a disseminação dos macacos antropóides, os macacos que começam a andar sobre as duas patas traseiras, tá? E a formação dos continentes, como se dá atualmente, tá? Nossos 6 continentes na formação atual. Se deu a partir de 23 milhões de anos atrás. Formou-se o continente americano, africano, europeu, a Antártida ou Antártica, né? A Oceania e o continente asiático, certo? Aí no Mioceno, na penúltima época do período terciário. Aí vem o Plioceno, que é a última época do período terciário, onde muitos mamíferos atualmente extintos, muitos tipos de mamíferos atualmente extintos, eles surgiram nessa época, né? E o surgimento dos primeiros hominídeos, a transição entre o macaco e o homem, certo? Os macacos mais parecidos, assim, digamos, com o homem atual, tá? O Homo erectus, entre o Homo habilis, o Homo erectus e o Homo sapiens neanderthalis, tá?
Aí a gente termina o período terciário, com 5,3 milhões de anos, e entra no quaternário, que é dividido em duas épocas, o Pleistoceno e o Holoceno. Nesse período quaternário foi onde surgiram os seres humanos, onde se desenvolveu o domínio do fogo e aonde surgiu também plantas mais complexas, além de vários eventos de aquecimento global e eras do gelo. Aquele filmezinho lá do Cid, do Mamute, da Era do Gelo, remete a essa época aí, há 11 mil anos atrás, do período quaternário. Quaternário, certo? Quaternário, chama. Do Cenozoico à Idade Recente, certo? Hoje os cientistas, eles estudam a possibilidade, isso é um fato, que a gente está no período antropoceno, antropo, de homem, é o período do homem, certo? Mas ainda se tem dúvida se isso se encaixa em período, se encaixa em época, futuramente é que a gente vai ter certeza disso aí, tá? Mas a gente vive na era do homem, atualmente. A era, a época. Bom, aí como é que a gente chega a dizer quantos anos tem uma rocha, quantos anos tem um fóssil, né? Como é que a gente sabe isso? Tem dois métodos que os cientistas usam para descobrir a idade das rochas e dos fósseis. Um deles é a idade relativa, que a gente pode mensurar a idade aproximada das rochas, aproximadamente, né? Analisando se uma camada rochosa ela é mais ou menos velha do que a outra, tá? Para isso, a gente precisa partir de alguns princípios. A gente tem 4 princípios. Tem o princípio da superposição, que você vem um derrame vulcânico ou sedimento, e aí vai sobrepondo um em cima do outro, certo? O que está embaixo, ele é mais antigo. O que está em cima, ele é mais novo. Isso aí é uma regra na geologia, certo? Os sedimentos mais embaixo, o corpo rochoso que está mais abaixo, ele vai ser mais velho do que o que está acima. Quanto mais acima for o corpo rochoso, mais novo ele é, tá? Aí parte do princípio da superposição. Aí, esse corpo rochoso, ele pode sofrer um metamorfismo, né? Que é o que acontece aqui nos Andes. Sofre esse metamorfismo por causa do imprensado lá das placas tectônicas, né? Que uma encontra com a outra e aí forma essas dobras, esse metamorfismo, formando as cadeias montanhosas aqui nos Andes, tá? E aí entra o princípio da horizontalidade original. Você visualizando, aqui tem um exemplo aqui, esse afloramento, a gente chama de afloramento, né? A rocha que aflora, que a gente vê ela saindo da terra, afloramento, ele é localizado lá no estado do Rio de Janeiro, tá? Aí você vê essa dobra que fez na rocha, né? Então, o geólogo, ele olhando aqui, ele vai saber, a partir do princípio da horizontalidade original, qual é a rocha mais nova e a rocha mais antiga, certo? Aí o outro princípio é esse aqui da terceira foto, embaixo. Esse morro de granito, esse cara que está aqui em cima, aqui nessa rocha mais escura, essa rocha escura, ela cortou esse granito rosa, tá? Veio depois do granito rosa. Primeiro veio o granito rosa e aí depois veio essa faixa de diabásio aqui, essa rocha mais escura, cortando o granito rosa. Esse é o princípio das relações de interseção, certo? E o quarto, que é o princípio da continuidade lateral. Você tem aqui o Grand Canyon, no Colorado, nos Estados Unidos, tá? São rochas sedimentares que foram se sedimentando ao longo do tempo, camada em cima de camada, camada em cima de camada, milhões de anos, certo? E aí vem a água, tem um rio passando aqui no meio, e aí o geocientista, ele vai olhar aqui e ele vai saber que desse lado aqui tem uma rocha e ela continua aqui do outro lado, tá? É a mesma rocha, com a mesma idade, só que veio o rio e cortou, tá? Então, esse é o princípio que orienta o princípio da continuidade lateral, tá? Todos esses 4 princípios, o geólogo, o geocientista, ele vai saber olhando no campo,
tá? Se tiver alguma dúvida, ele vai pegar uma amostra, vai levar para fazer uma análise de laboratório, certo? E vai tirar as dúvidas dele, tá? Aí tem uma outra forma da gente saber a idade dos fósseis, só que ela é mais precisa, tá? Que é através dos elementos radioativos que existem dentro dos minerais, tá? Existem dentro dos minerais e existem dentro dos fósseis também, tá? Que é a idade absoluta. É através de conteúdos fossilíferos e pela datação radiométrica. Esse método radiométrico ele só pôde ser desenvolvido de 100 anos para cá, que foi quando a gente descobriu a radioatividade, tá? Então, é através do processo de desintegração espontânea desses elementos radioativos, tá? Onde o átomo, aqui é esse desenhozinho aqui, ele representa o átomo do carbono 14. O carbono normal, o carbono estável, ele é carbono 12. Só que existe o carbono radioativo, que a gente chama de carbono 14. Aí o que acontece? Ele perde um elétron, são essas bolinhas que ficam orbitando aqui no núcleo, né? O núcleo do átomo é aqui onde tem o nêutron, que é uma partícula neutra, e o próton, que é uma partícula positiva, certo? Está aqui no núcleo, tá? E aí o elétron ele fica orbitando aqui no carbono, no caso do carbono, tá? E aí esse átomo ele vai perder um elétron. E aí ele vai deixar de ser carbono 14 e vai se transformar em nitrogênio 14. Cada transformação dessa a gente chama de período de meia-vida. Ele deixa de ser instável ou filho e passa a ser estável ou pai, tá? Ele deixa de ser um elemento filho e passa a ser um elemento pai. Mesma coisa, sai da instabilidade e passa cada estabilizada que esse elemento vai sofrer, ele dá uma meia. Nesse estudo de datação tem a paleontologia e a arqueologia. A arqueologia ela estuda os fósseis. A paleontologia, desculpa, a paleontologia ela estuda os fósseis e a arqueologia estuda o material. Por exemplo, lá no o homem de Neandertal, ele tinha um machado. E esse machado, ele ficou soterrado e foi achado, e aí a gente quer datar esse machado, quer saber de que época é esse machado, entendeu? E aí a gente vai usar a datação para saber qual é a época qual é a idade desse machado. Para as rochas, a gente usa mais a técnica do samário neodímio. O samário, o elemento samário, ele quando deixa de ser instável e passa a ser estável, ele se transforma em neodímio. E essa meia-vida dele, esse salto dele, que representa a meia-vida, ele corresponde a 106 bilhões de anos. Então, isso é feito com vários elementos radioativos que estão presentes nas rochas e nos fósseis, certo? E a gente sabendo a velocidade que esse processo ocorre, o processo de meia-vida, esse processo de meia-vida dos elementos, a gente vai saber a quantidade de elemento formado pela radioatividade. Sabendo disso, a gente vai saber há quanto tempo esse processo ocorre, e aí a gente vai saber a idade que essa rocha, esse fóssil, esse objeto tem. Tá? Tem uma outra forma da gente, que é através dos fósseis índices, tá? Eu tinha mostrado a foto do trilobitas lá, antes, tá aqui o trilobitas, tá? Lá no começo do Paleozoico, certo? Ele viveu só nessa época.
Então, ele se torna um fóssil índice. Porque se você encontrar uma rocha que tem esse trilobita, você vai saber que essa rocha é dessa época, entendeu? Ou então, esses graptólitos aqui, esses bichinhos aqui, eles viveram só nessa época. Então, se você encontra uma rocha que tem esse fóssil, você vai saber que essa rocha pertence a essa época, que ela tem essa idade, tá? Tem uma curiosidade a respeito do meteorito que caiu aqui na era mesozoica, no período Cretáceo, que dizimou os dinossauros da Terra. Esse meteorito ele trouxe um mineral chamado irídio. O irídio ele não existe no planeta Terra. Então, se você vai datar uma rocha e você vai ver que tem irídio ali, você vai saber que ela é dessa época né? Vai mostrar o mapa geológico do estado do Rio Grande do Norte para vocês, tá? Da esquerda para a direita, a gente tem as formações mais recentes até as mais antigas, certo? Aqui a gente tem as coberturas cenozoicas, aqui esse amarelinho tem de 66 a 11 milhões de anos. 66 milhões a 11 mil anos, esse amarelo claro aqui, que é onde está a nossa formação barreiras, é sedimento, rocha sedimentar, certo? Essa verde clara e essa verde escura também, tá? Cobertura mesozoicas, são coberturas recentes, certo? Essas três colorações, essa amarela escura aqui, essa verde clara e essa verde mais escura, é tudo rocha sedimentar, certo? Aí você vê essa parte rosazinha aqui com essa vermelha aqui, dos granitóides brasilienses, são formações metamórficas, certo? São mais velhas, mais velhinhas. São lá do período do Proterozoico e Paleoproterozoico. Tem 2,5 bilhões de anos, certo? Vocês veem esses traços verdes aqui, ó, são os vulcanismos mesocenozoicos, é da época lá dos dobramentos, tá? É recente também, não é antigo. As partes mais antigas aqui do mapa geológico do nosso estado são esse cinza escuro, esse cinza claro aqui, que é do domínio Rio-Piranha-Seridó, do neoproterozoico, paleoproterozoico, paleo antigo, né? Paleoproterozoico, e esses dois, esse lilás claro e esse lilás mais escuro, que é do paleoproterozoico e o mais escuro do Adeano, do princípio da formação do nosso planeta. Então, esse lilás mais escuro aqui é do período Adeano, é de 4,6 bilhões de anos atrás, certo? Bem, aí pegando esse gancho do nosso mapa geológico, eu gostaria de trazer para vocês os elementos que compõem o mapa, as convenções cartográficas. A gente tem o título, que é esse aqui de cima, Mapa Geológico do Estado do Rio Grande do Norte, é o assunto do mapa. A gente tem a escala, que é a razão entre o tamanho real do espaço e o tamanho do espaço representado no papel. No caso, aqui a escala é 1 para 40 mil, ou seja, cada 1 centímetro corresponde a 40 quilômetros a 40 quilômetros no estado, certo? 1 centímetro no papel, 40 quilômetros real, certo? A orientação, que a gente tem aqui o norte, orientando, tá? Ele mostra a localização do espaço representado em relação ao norte geográfico. O norte geográfico está apontando para cima. A gente tem a rosa dos ventos, que é o elemento utilizado para orientar o mapa. Tá? Todo mapa tem que vir com o norte geográfico, certo? Aí a rosa dos ventos, ela é dividida em pontos cardeais, a gente tem o norte, sul, leste, oeste, e os colaterais, que são nordeste, sudoeste, sudeste, o sudoeste, que fica entre o sul e o oeste, e o noroeste, que fica entre o norte e o oeste,
certo? Nesse pontinho aqui, não sei se vocês conseguem ver aí, mas o Pico do Cabugi está mais ou menos aqui, ó. Natal está aqui, tá? Então, digamos que Natal está no meio da Rosa dos Ventos. Bota Natal aqui no meio da Rosa dos Ventos. O Pico do Cabugi, ele está a oeste de Natal. Se você bota o Pico do Cabugi aqui no meio da Rosa dos Ventos, Natal está a leste do Pico do Cabugi, certo? Então, a Rosa dos Ventos, ela nos ajuda a nos orientar, certo? Ou seja, no mapa, seja você estando no campo, você estando na praia, você estando no ônibus, indo no supermercado, você sabendo onde o sol nasce, onde o sol se põe, você consegue se orientar através da Rosa dos Ventos, porque o sol, ele nasce no leste e se põe no oeste. Varia alguns graus, certo? Pode variar um pouco mais para noroeste, um pouco menos, tá? Ou nordeste, certo? Ele pode variar um pouco nos pontos colaterais, mas ele nasce no leste e se põe no oeste. Então, se você se posiciona frente do sol, você vai saber. Norte para lá, sul para cá, tá? Norte, esquerda, sul, direita, o leste está na sua frente e lá atrás vai estar o oeste. Beleza? A gente precisa também ter a legenda do mapa. E a legenda ela vai explicar o que tem no mapa, através de cores, no caso, esse mapa que a gente tem aqui, o mapa de geologia, o mapa geológico do estado do Rio Grande do Norte, ele está mostrando as formações geológicas do nosso estado através de cores, né? Pode ser através de textura, de linhas e de formas. No caso, você tem uma pessoa que tem problema de visão, uma pessoa cega, ela precisa usar um mapa de textura, porque ela não vai enxergar, ela vai usar as mãos para poder fazer a leitura do mapa, certo? Sentindo a textura. A gente tem a fonte, que é essa partezinha aqui do lado do mapa, tá? Ela diz de onde o mapa foi feito, quem foi que produziu o mapa, que no caso foi a CPRM, foi o Serviço Geológico do Brasil, tá? E a gente tem a projeção cartográfica também, que não está presente nesse mapa aqui, mas a projeção cartográfica, ela mostra qual é o método que foi utilizado para transformar uma superfície esférica em uma superfície plana. A mais utilizada é a projeção de Mercator, certo? Que ela é mais utilizada mundialmente. Beleza? Então, são esses os elementos que compõem o mapa. O título, a escala, a orientação, o norte geográfico, né? A legenda, a fonte, quem fez o mapa, e qual é a projeção cartográfica. Certo? Bom, gente, é isso. Terminamos nossa aulinha. Gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui comigo. Agradecer ao meu colega Eugênio, que me dá uns toques de como fazer uma apresentação que seja absorvida de forma leve por vocês. E as gems, os minerais, tá? Beijos, até mais. Peraí que eu vou pegar um celular para tirar foto. Não saiam não, peraí. Gente, vocês ficaram até o final.